Shalom, povo! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou bispo da Igreja Bíblica Ágape. Nós fazemos essas lives toda sexta-feira, às 20 horas e 8 minutinhos. Nós estamos dando tempo para você convidar alguém. Nós vamos falar sobre um tema extremamente importante, claro, muito sobre esse tema, mas eu quero, assim, com muita humildade, eu quero esclarecer mais esse tema. Nós vamos falar sobre Espírito Santo, multiforme, dons, fruto e ministério. Durante 5 sexta-feiras nós vamos falar sobre alguns temas, né? Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais, depois nós vamos falar sobre dons de serviço, depois nós vamos falar sobre dons naturais, ou se você quer trocar por talentos, né? Eu posso também falar dons naturais. E depois por último, nós vamos falar sobre fruto do Espírito. Eu quero deixar fruto do Espírito por último, porque temos muitas coisas, muitas revelações de Deus para a sua vida, para o seu ministério. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, vai ser assim, para o seu crescimento espiritual. Talvez, eu vou ser bem claro aqui, talvez você nunca ouviu falar com tanta clareza sobre a multiforme operação do Espírito Santo, porque nós somos muito rasos, né? Nós somos muito rasos em relação ao Espírito Santo. E a terceira pessoa da Trindade tem uma profundidade muito maior e que nós só entendemos ele como simplesmente algumas atuações nos dons espirituais, como profecia, variedades de línguas, né? Nós somos uma igreja, a Igreja Bíblica Ágape é uma igreja pentecostal, é uma igreja que crê nos dons e nas manifestações do Espírito Santo nos dias atuais. Não somente foi um ato da igreja primitiva, exclusivamente para a igreja primitiva, mas os dons espirituais ainda têm evidência nos nossos dias. Então eu quero deixar claro que a Igreja Bíblica Ágape, a igreja o qual eu pastoreio, a qual eu faço parte, nós acreditamos na doutrina do Espírito Santo e acreditamos também na manifestação do Espírito Santo. Por isso que é Espírito Santo multiforme. Por que multiforme? A palavra multiforme é que é uma operação de várias maneiras, ele atua em várias frentes. Então nós vamos descobrir onde é que o Espírito Santo atua, não somente na igreja, queridos, mas o Espírito Santo está atuando em todo o mundo. É isso mesmo, em todo o mundo, e eu vou mostrar para vocês isso. Então, Espírito Santo multiforme, dons, fruto e ministério, tá? Mas eu quero ler um texto com vocês, aquele texto base que nós aprendemos, que é a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo de número 12, versículo de número 4 a 11, que diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então preste bastante atenção, tá? Ora, os dons são diversos. Então existem várias manifestações de dons, tá? Hoje exclusivamente nós vamos falar de dons espirituais, mas não tem somente, o Espírito Santo não se manifesta somente com os dons espirituais. O Espírito Santo se manifesta com os dons de ministério, que nós vamos falar depois, com os dons de serviço e com os dons naturais. Então, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços. Diversidades no serviço, quer dizer, ele atua de várias maneiras, de várias formas, operando de maneira poderosa, trabalhando de maneira poderosa. Aí diz assim: e também há diversidade no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, olha, há diversidade nos serviços,
há diversidade nas realizações e há diversidade também nos dons, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Quem é o Deus que opera tudo em todos? O Deus que opera tudo em todos é o Espírito Santo. É Ele que opera tudo, é Ele que realiza, é Ele que é diverso, é Ele que é multiforme. O Espírito Santo é multiforme. Por que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e 2, ele diz: apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aí ele diz: não se conformem com este mundo, mas transformai-vos, ou não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, quando é que a igreja experimenta a boa e perfeita, agradável vontade de Deus? É na diversidade de dons e ministério que o Espírito Santo atua na igreja. Então o Espírito Santo vai usar nos dons espirituais, o Espírito Santo vai usar nos dons de serviço, o Espírito Santo vai usar nos dons de ministério, o Espírito Santo vai usar nos dons naturais. Eu vou explicar tudo isso nas outras lives, tá? Assim, sabe, você possa entender assim de maneira bem prática e bem objetiva. E o Espírito Santo no fruto. Então você vai ver ele trabalhar. Agora, ele trabalha para quê? Qual é o propósito que o Espírito Santo trabalha? O propósito que o Espírito Santo trabalha é para manifestação de ajuste do corpo, tá? É para manifestação de ajuste do corpo. É sempre no coletivo. O Espírito Santo trabalha no coletivo. Por que ele trabalha no coletivo? A diversidade de ministério e dons é no individual, e esse individual trabalha para um coletivo. Para que isso o Espírito Santo atua de maneira poderosa? Porque ele entende que nós precisamos receber, que nós precisamos experimentar a boa e perfeita e agradável vontade de Deus a partir do momento em que a nossa mente é transformada. Há um renovo na nossa mente, o Espírito Santo vem, nos ajusta, nos faz entender qual é o propósito, o projeto, e nos insere de maneira poderosa para a glória do seu santo nome. Então ele diz: há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, o outro, a palavra, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Tem muitos textos que diz a palavra da ciência. E a outro, no mesmo Espírito, a fé. E a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A um, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas, porém, um só. E o Espírito realiza todas as coisas. Quem que realiza todas as coisas? O Espírito. Então, o mesmo Espírito que está usando uma pessoa nos dons espirituais, é o mesmo Espírito que vai usar uma pessoa nos dons de serviço, que vai usar uma outra pessoa nos dons naturais, que vai usar a outra pessoa nos dons ministeriais, que vai usar uma outra pessoa no fruto do Espírito. É o Espírito Santo atuando na vida da igreja, atuando nesse mundo de forma poderosa. Então o Espírito é o mesmo e ele realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz. Ora, vamos lá.
distribuindo-as como lhes apraz. Então, qual é o significado desta distribuição como lhe apraz? É distribuindo como ele bem entende. Porque quem entende as coisas de Deus é o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus entende, compreende, direciona cada um qual é o dom que a pessoa vai receber e ela vai ministrar e ela vai ser trabalhada através daquele dom. Então ele diz, como lhe apraz, distribuindo como lhe apraz a cada um individualmente. Então essa, gente, é a função do Espírito Santo. A função do Espírito Santo é trabalhar na vida de um indivíduo e esse indivíduo trabalha para o coletivo, para que nesse coletivo, que é o corpo, a igreja, seja ajustada para a glória do nome santo de Jesus. Tá certo? Entenderam? Então vamos lá. Esse tema, ele é sugestivo e até a conexão de jovens. O pessoal me chamou para falar sobre dons espirituais e fruto do Espírito. Foi um tempo muito bom, muito sugestivo e ficou aceso no meu coração a necessidade de abranger mais o assunto. Então eu espero sinceramente que você termine esse tempo de live aqui e você compreenda perfeitamente quais são os dons que o Espírito Santo tem manifestado nesse mundo e principalmente na igreja, tá bom? Então vamos lá, alguns dados de conhecimento, tá? A tradução original da palavra dons, ou dom, melhor dizendo, vem do grego que é charis, né? Que significa graça, e do latim dono com U no final, que significa dádiva ou presente. Então os dons não são meu, não são seu, é um presente do Espírito Santo. Porque quem é que lidera a igreja? Quem é que conduz a igreja, gente? Quem conduz a igreja é o Espírito Santo. Então ele sabe a quem distribuir melhor os dons. Então não, às vezes não vai adiantar. Tem alguém que tem um dom da palavra, né? Alguém que tem uma habilidade para a palavra, e tem muita gente que quer usufruir do mesmo dom que fulano de tal tem, que é a habilidade da palavra, e ele é uma pessoa até estudiosa, ele tem uma faculdade, ele tem, sei lá, uma pós-graduação, tem um doutorado, mas não tem o dom, não tem essa habilidade dada pelo Espírito Santo para falar em público, né? Tem gente que tem uma facilidade demais. Confesso para você com toda a modéstia que desde a minha infância eu tinha essa facilidade de falar em público. Eu sempre liderei, por incrível que pareça, nos lugares onde que eu cheguei, eu sempre liderei, mesmo não conhecia a Deus verdadeiramente, então eu liderava. Então tinha um dom de liderança nato em mim, né? Mas tem pessoas que não têm, e por conta disso, que ele não tem o mesmo dom e a mesma habilidade que eu tenho, isso, o Espírito Santo não usa ele? Claro que não, gente. Se ele não vai ser usado no mesmo dom que eu estou sendo usado, pode ter certeza que o Espírito Santo vai capacitar ele para que ele exerça um outro dom em um outro lugar. Eu tenho certeza absoluta que é assim que acontece com a vida de todos, tá bom? Então é um presente. Dom significa um presente e uma dádiva. E aí, claro que a possibilidade de descrever a totalidade da importância desse assunto aqui, ela é muito remota, né? É um curto espaço de tempo. Falar sobre dons, queridos, iria levar muito, mas muito mais tempo do que isso, essas 5 lives que nós vamos fazer essas sextas-feiras, né? Mas o mais importante é que esses assuntos são tratados no Novo Testamento e o Novo Testamento destaca muito dons, né, e fruto do Espírito. E eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo promove, o Espírito Santo conduz a igreja para se equilibrar em relação aos dons
e o fruto do Espírito para trazer equilíbrio e maturidade aos filhos de Deus. Gente, olha aqui para mim, pelo amor de Deus, os dons e fruto do Espírito é para trazer equilíbrio e maturidade. Equilíbrio e maturidade. Vou repetir, equilíbrio e maturidade. Gente, o Espírito Santo nos capacita para equilíbrio e maturidade. Agora, observe o nível de imaturidade que nós estamos vendo no seio da igreja. O nível de imaturidade que nós estamos observando no meio da igreja. Da igreja no sentido corpo, eu não estou falando da igreja no sentido de IBA, Igreja Bíblica Ágape. Eu estou falando da igreja no sentido corpo. Tanta gente imatura, tanta gente que se dói por qualquer coisa, que se afasta por qualquer coisa, que vira a cara por qualquer coisa, criança e não tem habilidade, criança espiritualmente é porque ela não adquiriu a maturidade. Agora me diga, pelo amor de Deus, se o Espírito Santo vai dar um dom que capacite alguém para ele tomar decisões maiores se ele é imaturo. É impossível. Gente, eu quero falar aqui de uma experiência própria. Olha, eu aceitei Jesus em 1986, mas eu só fui consagrado ao ministério pastoral em 2003, certo? 2003 para 2020, quantos anos que é? 17 anos, correto? Então, 17 anos que eu sou pastor. Eu não caí de paraquedas no ministério pastoral não, tá? Eu fui consagrado, né, no ministério pastoral, eu fui presbítero da igreja. Aliás, eu fui cooperador, né? Eu fui diácono, eu fui presbítero da igreja e depois assumi o cargo, a função pastoral, fui ungido a pastor. Sua vida, você não vai ficar para trás por conta de pequenas coisas, porque fulano disse, porque ciclano falou, porque eu vejo um monte de gente assim, né? Gente que ficou para trás porque fulano falou isso, porque ciclano falou isso, porque beltrano falou isso e aquilo, não tem equilíbrio e maturidade e depois fica dodói, doído lá no canto da parede, depressivo, não consegue fluir em Deus e não consegue assumir uma postura de vida cristã com equilíbrio e maturidade, porque infelizmente não tem, né? Então, o propósito aqui é dar importância para esse equilíbrio e essa maturidade, tá? Então, dons do Espírito, esses dons são os meios pelos quais os filhos de Deus, membros do seu corpo, são habilitados e equipados para desempenharem tudo com excelência. Então vamos lá, o que eu entendo aqui? Eu entendo que os dons é a capacidade de equipar e habilitar os filhos de Deus para desempenhar tudo com excelência. Então me faça uma pergunta: por que os cristãos de hoje não desempenham as coisas com excelência? Gente, eu vou ser sincero para vocês, viu, queridos? E mais uma vez, não é eu me gabando, não é dizendo que eu sou melhor, mas tudo que eu faço com excelência. Quando eu vou ministrar para fazer com excelência. Tudo que eu quero fazer para o reino de Deus, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, eu gosto de excelência. E o Espírito Santo nos habilita para a excelência. Gente, pelo amor de Deus, não faz as coisas meia boca, não lidera a célula meia boca. Se você está fazendo as coisas, se você prega, se você vai ministrar uma célula, se você vai liderar uma célula, se você está liderando uma região, se você está pastoreando, se você está, não sei, fazendo qualquer coisa e não está fazendo com excelência, é a sua carne que está fazendo. É você que está fazendo. É você que está fazendo na força do seu braço. E aí eu quero te contar um segredo. Na força do nosso braço nós cansamos. Sabe por que muita gente cansa? Sabe por que muita gente desiste de tocar, desiste de cantar? Sabe por que muita gente desiste
de pastorear. Sabe por quê? Não é peso não, gente. Não é por conta de peso não. É porque está levando aquilo, está fazendo aquilo na força do seu braço. E na força do braço a excelência dura pouco. Tudo que nós fazemos pela força do nosso braço, quando nós fazemos pela força do nosso braço, a primeira coisa que acontece é que nós queremos aplauso. Tudo que é feito na força do nosso braço, nós queremos aplauso. Queremos que as pessoas nos vejam, queremos que as pessoas a todo momento nos bajulem. Agora, tudo que é feito com excelência, na direção do Espírito Santo, na condução do Espírito Santo, o Espírito Santo habilitando e equipando, ele faz com excelência. Uma das lives, essas 5, né? Essa série vai ser uma live de muito aprendizado e de muita revelação de Deus, tá? De muita revelação de Deus. Então vamos lá. O Espírito Santo promove equilíbrio e maturidade, né? Ele equipa os cristãos, os filhos de Deus, para fazer tudo com excelência. E a igreja sem o Espírito Santo, ela não seria um organismo vivo. A igreja sem o Espírito Santo não seria um organismo vivo. Pegou essa? Sabe por quê? Sabe por quê que as pessoas fazem na força do seu braço e elas cansam? Porque elas querem fazer sem o Espírito Santo. E aí, lindão ou lindona, se você fizer na força do seu braço, sem a direção do Espírito Santo, você vai se cansar. E aí vai ser simplesmente uma mera organização religiosa. A igreja, sem a motivação do Espírito Santo, ela é uma organização religiosa. Tá? Gostou disso aí? Tudo que você for fazer sem a presença do Espírito Santo é religiosidade. Tudo que você for fazer, todos os dons que você for desempenhar e você for fazer sem a presença do Espírito Santo, vai virar religiosidade, vai virar peso para as pessoas. As pessoas vão se sentir pesadas com isso que você está dizendo, com isso que você está falando. Agora, quando é feito na direção do Espírito Santo, pode ter certeza absoluta, claro, com certeza absoluta vai ter as dificuldades. Ninguém está falando aqui em mar de rosa, mas pode ter certeza absoluta que com a presença do Espírito Santo flui, tá? Então nós somos uma igreja pentecostal, vocês sabem o que é dons espirituais, né? O que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. A parte da série de hoje são dons espirituais. Acredito que já aconteceram muitos erros, né, de ensino em relação aos dons espirituais. Minha ideia aqui é partilhar com vocês de forma fácil e descomplicada sobre manifestação dos dons espirituais e fazer com que a forma teológica se torne prática com um entendimento mais claro de como funcionam os dons. Então eu quero tirar da teologia e colocar prática nisso. Eu quero dar praticidade aos dons espirituais. Eu não quero falar dentro de um contexto teológico, eu quero falar de um contexto claro, para que vocês entendam qual é a funcionalidade de cada dom espiritual. Nós vamos falar aqui de dons espirituais, tá? Eu falei que era dons espirituais, dons de serviço, né? Eu falei também que eram dons de ministério, dons naturais e, por último, fruto do Espírito. Então, a primeira live de hoje nós estamos falando de dons espirituais. Os dons espirituais são 9 dons espirituais. E eles estão descritos e classificados assim, presta atenção. Primeiro, são dons de revelação. Primeiro, a classificação dos dons espirituais é assim. Ele se divide em 3, tá? 9 se divide em 3. Dons de revelação, primeiro. Segundo, dons de poder. Terceiro, dons de elocução. Então vamos aprender o que é dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Primeiro, vamos lá. Dons de revelação. Quais são os 3 dons de revelação?
O primeiro dom de revelação, é a palavra de sabedoria ou da sabedoria. Segundo é a palavra do conhecimento. E terceiro é discernimento de espírito. Esses são dons de revelação. Por que dons de revelação? Porque nesse caso aqui o Espírito Santo revela. O Espírito Santo habilita alguém, o Espírito Santo ministra no coração de alguém algo inimaginável, algo desconhecido dentro da característica humana. Então nós vamos entender isso. Em primeiro lugar, o que é o dom da palavra de sabedoria? Rapidamente eu vou explicar para vocês. A palavra de sabedoria são habilidades de uma compreensão divina tão profunda, tão profunda de algo que jamais alguém pensou. Então, o dom da palavra da sabedoria é quando alguém tem uma compreensão com uma profundidade tão grande, né, que jamais alguém pensou, ouviu ou falou. É algo que Deus revela de maneira poderosa, que ninguém nunca falou. Algo que ninguém nunca pensou, algo que ninguém nunca ouviu. Vou dar um exemplo. E como é que esse dom da sabedoria ele é trabalhado? O dom da sabedoria é trabalhado quando nós compartilhamos as revelações do Espírito Santo, direcionando as pessoas para o seu propósito. Então, quando é que é feito isso? De repente, pode ser em uma ministração, pode ser em uma conversa na sua casa, no seu discipulado, com o seu discipulador. De repente o Espírito Santo vai usar ele com a palavra de sabedoria para falar algo para você que você nunca ouviu, nunca viu e nunca falou. Mas qual é o propósito da palavra de sabedoria? O propósito da palavra de sabedoria é dar direcionamento para o seu propósito, irmão. Ei, é assim, olha. Quando Deus revela algo para o seu discipulador, lá no púlpito da igreja, no domingo de manhã, na quarta-feira à noite, na live de terça-feira, de segunda-feira, de quinta-feira, de sua célula, para o seu líder ou para alguém lá, uma palavra poderosa, Deus trouxe uma compreensão divina tão profunda daquele texto que está direcionando essas pessoas para o propósito dela. Então a palavra de sabedoria direciona as pessoas para o propósito crente. Quantos estão me entendendo aí? Isso é palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria não é frase repetida não, rapaz. Palavra de sabedoria não é frase de Madre Teresa de Calcutá, de Platão, sei lá, de Gandhi. Isso não é palavra de sabedoria não. Palavra de sabedoria é que você é usado pelo Espírito Santo nos dons espirituais e ele vai te revelar algo tão profundo sobre a vida de outra pessoa, mas não é para desprezar ela, é para direcionar ela com um propósito maior. Direciona ela para o propósito que Deus estabeleceu na vida daquela pessoa. E isso pode acontecer no indivíduo ou no coletivo. Por que no coletivo? Porque Deus pode falar para a igreja na palavra de sabedoria e direcionar. Pronto, a palavra de domingo mesmo que o pastor Rodrigo ministrou de dentro para fora foi tremendo, gente. Aquilo é uma palavra de sabedoria poderosa, maravilhosa. Eu vejo gente na nossa igreja que tem habilidade desse dom da palavra de sabedoria, que fala coisa assim poderosa, que a gente olha e diz assim, meu Deus, que coisa tremenda. Mas não é somente uma palavra de efeito, é uma palavra que Deus está dizendo assim, eu estou te dizendo porque eu quero mudar a direção da tua vida. Eu quero mudar o direcionamento, eu quero levar você para o propósito correto. Essa é a palavra de sabedoria. Tá certo? Segundo, esses são os 3 dons de revelação, tá bom? Primeiro, palavra de sabedoria. Segundo, palavra de conhecimento. Então vamos entender o que é palavra de conhecimento, tá? Tem algumas traduções que diz que é palavra de ciência. A tradução da NVI diz palavra do conhecimento. O que é? São habilidades que dá clareza por meio da inteligência. Então vamos lá. São habilidades que dá clareza por meio da inteligência. Essa daí, a palavra do conhecimento,
o Espírito Santo vai pegar a sua forma de inteligência, né? Vai pegar a sua forma inteligente, vai pegar você que é inteligente e vai dar clareza para uma situação. Também são habilidades para usar de forma maravilhosa a nossa razão. Então a palavra de conhecimento já vai mexer com a nossa inteligência e a nossa razão. Então vai dar clareza, vai pegar a nossa razão e a nossa inteligência e vai aguçar ela, vai dar uma compreensão maior. Com a nossa inteligência nós vamos entender o que é que significa aquilo. Então vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. De repente, um método, uma arte ou um procedimento. De repente, você teve uma palavra do conhecimento para alguém com a sua inteligência e dizer assim: irmão, faça isso. Faça isso, sabe por quê? Olha, faça assim, desse jeito, dessa forma, ande por aqui, faça aqui e assim, desse jeito. Eu posso dizer para vocês, eu posso falar para vocês claramente de uma pessoa da nossa igreja que tem uma palavra do conhecimento. É a pastora Dayana. Gente, como ela é habilidosa, Deus dá detalhes para ela, pega a inteligência dela. Inclusive o projeto desse ano, que é o projeto, o ano da transição, quem elaborou o projeto, né, foi ela, né, juntamente com eu, ela e a Jéssica, mas ela desenhou. A Jéssica também é outra pessoa também que tem uma palavra do conhecimento. Então, palavra do conhecimento vai usar a razão e a inteligência das pessoas. Tá bom? Para quê? Para um método. Gente, olha, o método que nós vamos usar é esse. Estão lembrados do Projeto Somar? O Projeto Somar é um método. E o que significa isso? Palavra do conhecimento, né? Uma arte ou um procedimento. Então vou dar um exemplo, outro exemplo também aqui. Tem gente que tem habilidade para desenho, né? Na igreja mesmo nós fazemos, as pessoas têm a habilidade para desenho. A Jéssica da Marineide desenha, a Bia desenha, o Igor desenha, né? Tem gente que tem essa habilidade. A música mesmo, tocar bateria, tocar, sei lá, um instrumento de sopro, um instrumento de corda. Sabe o que é isso? É a palavra do conhecimento que o Espírito Santo está moldando a inteligência daquela pessoa, dando razão para ela estudar, mergulhar e aperfeiçoar. É tremendo, maravilhoso a palavra do conhecimento, tá? O terceiro dons de revelação é discernimento de espírito, tá bom? O que é discernimento de espírito, pastor? São habilidades dadas por Deus de distinguir o real do aparente, a verdade da mentira. Esse dom de discernimento de espírito dá direcionamento seguro para os filhos de Deus. Então, com o discernimento de espírito, gente, vocês sabem, nós vamos saber o que é verdade, o que é mentira, o que é aparente, o que é real, e vai nos capacitar para sermos seguros em qualquer atitude. Discernimento de espírito está relacionado a tudo na minha vida secular, na minha vida espiritual, que eu acho que vida espiritual e secular é tudo uma coisa só, né? Mas a gente termina separando isso. Então lá no seu trabalho, no local onde que você está, peça a Deus: Senhor, eu quero discernimento de espírito, porque eu estou vendo algo que parece que está me enganando aqui, tá? O discernimento de espírito vai dar segurança para os filhos de Deus. Beleza? A segunda classe de dons, né, são dons de poder, certo? Então, quais são os dons de poder? Primeiro, fé. Primeiro, os dons de poder é fé. E o que é esse dom? Essa fé. Esse dom permite ver o olhar além das impossibilidades humanas. Sabe o que é esse dom? É quando alguém vê aquilo que ninguém mais vê. Isso é fé, gente. É ver além do impossível, é ver além da impossibilidade humana. As pessoas, todo mundo está dizendo que não, mas aquela pessoa está dizendo: eu creio porque Deus. Eu vou contar algo para vocês aqui.
Eu sempre faço isso. Eu falei até para os meus filhos, para os pastores. Eu estabeleço, Thaís, primeiro um milagre. Eu digo assim, olha, eu falo sempre para Deus, Deus vai nos dar isso, 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 Deus vai nos dar isso. Irmãos, acredite no que eu estou dizendo, para a honra e glória de Jesus. Tempos depois acontece isso que eu estou dizendo, que eu estou falando. Sabe por quê? Porque é o dom da fé. Ele está estabelecendo um princípio de que vai acontecer algo além da impossibilidade humana, tá? Então, isso é o dom da fé. Terceiro, dom de poder. Segundo, dom de poder, melhor dizendo, são dons de curar. Agora, observe que essa palavra dons de curar está no plural. Não é dom de curar, são dons de curar, né? Então, existe uma manifestação de dons de curar. E o que é? São habilidades dadas a pessoas com a capacidade divina, com ações sobrenatural para curar qualquer tipo de doença. Qualquer tipo de doença, tanto no físico quanto na alma. Tanto no físico como na alma. Queridos, eu vou dizer aqui com muita clareza, e eu não... Se a Organização Mundial da Saúde diz que a depressão é uma doença, e eu entendo que Deus, ele tem o poder de curar, certo? Todas as doenças. Logo eu creio também que Deus pode curar também a depressão, sim ou não? Quando eu estou dizendo isso, eu não estou anulando os médicos. Quando eu estou dizendo que Deus tem o poder de curar coronavírus, que tem o poder de curar câncer, que tem o poder de curar uma outra doença qualquer, eu não estou anulando, gente, a capacidade da medicina. Eu estou afirmando que o meu Deus, o nosso Deus, tem poder para fazer isso. Então é algo sobrenatural que pode acontecer, uma cura tanto na área física como na área da alma da pessoa. Terceiro dom de poder. Terceiro dom de poder. O terceiro dom de poder é operação de milagres. E o que é operação de milagres? São habilidades sobrenaturais que tanto intervêm na natureza, bem como fazer algo que só o ser humano, que nenhum ser humano, melhor dizendo, jamais faria. Então, o que é operação de milagres? Aquilo que Josué fez, que ele orou e o sol parou, na realidade, quando Josué ora, não é o sol que para, né, gente? Quem é a terra que circula, né, em volta do sol, não é isso, né? Então, quem parou não foi o sol, quem parou foi a terra. Quando Jesus orou, o mar se acalmou. Então, esta operação de milagres pode fazer intervenção na natureza. Orar e a chuva parar, orar e Deus mandar chuva. E também, pode também acontecer algo que, um milagre que o ser humano jamais tinha impossibilidade de fazer. Vou dar um exemplo. A cura de Lázaro. A cura de Lázaro, o que foi a cura de Lázaro? Operação de milagres. Porque jamais alguém, o ser humano, poderia realizar uma cura daquela ressuscitando Lázaro, tá certo? Terceiro, dons de elocução. E o que é dons de elocução, né? Elocução é oratória, tá, gente? É falar, né? Dizer. Então é com as palavras, né? Então o primeiro dom de elocução é profecia. E o que é profecia? O dom de profecia é um dom que transmite de forma direta uma mensagem de Deus para um indivíduo ou coletivo. Então é um dom que transmite de forma direta uma mensagem de Deus para um indivíduo ou um coletivo. E escuta, aqui não está relacionado aqui a variedades de língua que nós vamos ver. Não é um dom de variedades de língua que alguém interpreta, nada disso, tá? Se alguém está sendo usado em línguas estranhas e alguém interpreta, é o dom de interpretação que está sendo usado, mas aqui é o dom de profecia, alguém que vai ser usado por Deus trazendo uma mensagem divina para um indivíduo ou para uma outra pessoa, que seja a nível de línguas estranhas,
né? E que claro que haja uma interpretação ou diretamente na própria língua, no próprio idioma. Então Deus pode me usar para falar línguas estranhas e eu mesmo interpretar para a pessoa, ou Deus pode me usar diretamente no meu próprio idioma para outra pessoa, no português para outra pessoa, que a pessoa possa ouvir claramente o que Deus está requerendo dela ou de todo um coletivo, ou de toda a igreja. Tudo bem? Amém, queridos? Glória a Deus. E qual é o outro dom de elocução? O segundo dom de elocução é variedade de línguas. O que é variedade de língua? Variedade de língua serve para o fortalecimento individual do próprio cristão ou para o coletivo. Fortalece o indivíduo ou coletivo. Onde se fala em línguas incompreensíveis, glorificando a Deus em um elo com o seu próprio espírito. O diabo sabe interpretar a língua dos anjos, mas não sabe interpretar línguas estranhas. Então nós não falamos língua dos anjos. Gente, naquela primeira manifestação de Atos dos Apóstolos não foram línguas estranhas. Foram línguas, o pastor Rodrigo até falou disso na ministração de domingo, foram línguas compreensíveis. Então foi os discípulos que foram usados para falar no próprio idioma das pessoas que estavam ali, para que elas glorificassem a Deus. Agora as línguas estranhas são incompreensíveis à nossa própria língua, né? Então essas línguas estranhas, o inimigo das nossas almas não compreende. Ele entende a língua dos anjos porque ele veio de lá. Então se fosse língua dos anjos, o diabo compreendia. Como não é língua dos anjos, eles não compreendem. Então quando nós falamos línguas estranhas, gente, nós falamos uma conexão direta com Deus. Línguas estranhas, olha aqui para mim, não existe conexão mais afinada do que línguas estranhas. Línguas estranhas é importantíssimo. Aliás, meu irmão, você que não é batizado no Espírito Santo, te convido a fazer um projeto de oração, a conversar com o seu discipulador, chama ele e diz assim: olha, meu discipulador amado, meu pastor de região, eu quero ser cheio da presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque você tem garantia de vida eterna com o Espírito Santo dentro de você. Quando você aceitou Jesus como Salvador, Jesus convidou o Espírito Santo e ele mergulhou dentro de você, ele está dentro de você, correto? Porém, para a manifestação dos dons espirituais é necessário que haja um revestimento de poder. Então só exerce aqui esses dons espirituais se a pessoa for batizado, mergulhado no Espírito Santo e começar a falar em outras línguas. Pastor, e para quem é isso? Só para pastor, para bispo, para apóstolo, para apostila, para quem que mais? Para missionário, para os presbíteros, é para todos. Ser cheio do Espírito Santo é para todos. Buscar a presença, e isso dá o quê? Isso dá autoridade sobre a pessoa. Autoridade. Então ela vai falar os dons espirituais, é o Espírito Santo que no momento do mergulho, do batismo, o Espírito Santo vai capacitar essa pessoa para exercer esses dons espirituais, tá certo? Então essa variedade de línguas é para isso, é o fortalecimento da relação que a pessoa tem com Deus. Então quanto mais, se você passar um tempo falando em línguas estranhas, claro que não dá para ficar falando em línguas estranhas no ônibus, na igreja o tempo todo, claro que não, porque você não está compreendendo, mas no seu tempo de oração, no seu devocional e até na igreja, num certo momento lá, cheio da presença de Deus, você pode falar em línguas estranhas e se permanecer durante muito tempo falando em línguas estranhas, sabe o que vai acontecer? Vai vir um outro dom chamado dom de elocução, que é interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? São habilidades dadas por Deus para se interpretar. Quem tem o dom de variedades de língua? Esse dom é extremamente necessário para que haja discernimento do que Deus está falando naquele momento. Então, se uma pessoa ficar falando em línguas estranhas direto, não vai ter compreensão nenhuma, mas o espírito dela vai ficar fortalecido. Gente, quando nós falamos em línguas, o nosso espírito fica fortalecido, porque é uma conexão direta com Deus. Porém, não tem crescimento para quem está do seu lado. Por quê? Porque você vai ficar falando em línguas que as pessoas não vão entender.
entender. Aliás, as pessoas que estiver do lado vai achar que você está doido, né? Essa pessoa está doida, meu. Ele falando em línguas que eu não estou entendendo, né? Está doida. Então, é importante você falar em línguas estranhas, mas para o seu fortalecimento. Agora, se isso extrapolar, de repente uma pessoa está falando em línguas estranhas, direto, com certeza absoluta, Deus vai usar alguém, outro dom de elocução, que é a interpretação de línguas. Então, uma outra pessoa vai surgir no meio daquela igreja, no meio daquele grupo, para interpretar o significado daquelas línguas estranhas. O que é que Deus está usando aquela pessoa para falar em línguas estranhas? Então, todo mundo vai ficar com o entendimento claro. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Sabe o que eu tenho percebido? Eu tenho percebido que as pessoas não falam mais em línguas. Não falam mais em línguas. As pessoas não buscam mais a presença de Deus. Por isso que está aí tudo triste e cabisbaixo. Fora da presença de Deus, reclamando por qualquer coisa, reclama de tudo, quer fazer tudo na força do seu braço, quer fazer tudo do seu jeito, quer fazer tudo da sua mente, com a autoridade que você tem. E aí sabe o que acontece? Não funciona. Sabe por que não funciona, gente? Porque a igreja não é regida por mão de homem. A igreja é dirigida, liderada pelo doce Espírito Santo. É Ele quem conduz a igreja. Os dons espirituais estão aí. Os dons espirituais estão prontos. E a igreja precisa ter habilidade para dizer: estamos aqui, pastor. Nós queremos ser cheios da presença do Espírito Santo. Nós queremos ser encharcados da presença do Espírito Santo. Nós queremos mergulhar. E olha, gente, muita gente que não sabe nem o que é línguas estranhas, não sabe nem o que é batismo. Batismo é isso, é um revestimento de poder, e é para todos. Busque, e como disse o pastor Rodrigo no domingo, é somente crer. Não tem blá blá blá, não tem glória, não tem gló gló, não tem isso, não tem aquilo. É crer, buscar a presença de Deus, sabe? E o Senhor vai te encher de uma maneira tal, quando menos você esperar, você vai começar a falar em outras línguas que você não está entendendo. Esse é o batismo no Espírito Santo. Certo? Compreenderam, gente? Compreenderam essa primeira parte, tá? Essa forma de classificação que eu fiz aqui, essa ordem que eu coloquei, não é ordem de quem é maior e de quem é menor. Aqui não é ideia de quem é maior. Quem tem o dom de profecia é maior do que... Nada disso, gente. Nada disso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, esse é o significado dos dons espirituais. Essa é a manifestação dos dons espirituais. Eu poderia falar outros textos aqui, né, para adoçar esse texto de 1 Coríntios aqui. Mas é isso aí. E outra coisa, gente, busca a presença de Deus. Busca a presença. Ei, líder, busca a presença de Deus. Vai tocar, vai ensaiar, busca a presença de Deus. Na live, busca a presença de Deus. Na conexão, busca a presença de Deus. O maior problema, irmão, dessa geração é que nós queremos fazer as coisas de Deus sem a direção de Deus. Olha aí uma palavra aí de sabedoria. Queremos fazer as coisas de Deus sem o próprio Deus. E não dá para fazer as coisas de Deus se não convidar Ele. E se você quiser fazer as coisas de Deus e não convidar Ele, você vai fazer do seu jeito. Agora, se você quiser fazer as coisas de Deus e convidar Ele, pode ter certeza absoluta, o Espírito Santo vai estar aí pronto para lhe habilitar. Vamos lá buscar a presença de Deus? Né? Quem sabe aí nessa série de ministrações você recebe aí na sua casa o batismo no Espírito Santo, né? O pastor Rodrigo deu testemunho de algumas pessoas. Eu mesmo tenho um testemunho de um irmão que nós estávamos numa igreja e antes de terminar o culto, era 9 horas, ele recebeu o batismo no Espírito Santo. E sabe que horas nós fomos embora, levar ele para casa meia-noite, porque ele não parava de falar línguas, e tão feliz que estava com a presença do Espírito Santo, porque é muito gostoso. Receber o batismo no Espírito Santo é algo sobrenatural. Tá certo, gente? Acredito que já está na hora aí, né, Thaís? Né? Falta 4 minutos. Então, pessoal, obrigado aí, tá bom? Obrigado pelo carinho, espero que eu possa ter elucidado pelo menos aí, tá? Pelo menos
pelo menos a ideia dos dons, né, espirituais. Agora, olha, a semana que vem nós vamos falar de dons de serviço. Dons de serviço, tá? Né? Calma aí, eu sei que você já se perguntou, pastor, eu não sou batizado no Espírito Santo, eu vou para o inferno. Quem falou isso, rapaz, que você vai para o inferno porque você não é batizado no Espírito Santo? Para com isso, para com o teu mimimi. Não é isso que a Bíblia está dizendo, tá? A Bíblia está dizendo que se você aceitou Jesus como Salvador, se você recebeu Cristo na sua vida, você está preparado para receber o batismo no Espírito Santo, ser revestido de poder e ter esses dons aqui, ó. Olha que maravilha! Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de Espírito, dom da fé, dons de curar, operação de milagre, profecia, variedades de língua e interpretação de línguas. Então a semana que vem nós vamos falar sobre dons de serviço. Hoje falamos de quê, gente? Dons espirituais. Semana que vem nós vamos falar de dons de serviço. Vai ser outro ensinamento poderoso. Gente, o que Deus está me revelando de coisas boas. Eu ficaria aqui 2 horas tranquilo falando de dons espirituais. Mas eu falei para você que não queria complicar, né? Eu não quero teologar, se essa é a palavra. Eu quero esclarecer para vocês, tá bom? Ó, beijão no coração, que Deus continue abençoando sua vida, sua casa. Eu te abençoo no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de Cristo Jesus abençoe a sua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Lembrando que domingo de manhã, 9 horas da manhã, um grande culto de louvor e celebração ao nosso eterno Deus. E toda quarta-feira, a nossa noite de glória, às 20 horas. Beijo no coração, muito obrigado a todos. Shalom!